Vou relatar o meu testemunho. Sou um evangelista que trabalha para Deus. Fui visitar uma igreja, e quando o pastor descobriu que eu tinha um ótimo salário em uma empresa multinacional, ele me tratou bem. Visitava minha casa quase todos os dias mostrando um amor interesseiro, e ainda me ungiu para ser um evangelista da sua igreja. Essa igreja onde congreguei, o pastor oferecia cargos para os crentes visitantes. Essa era uma estratégia para conseguir ganhar eles para o seu ministério. Cargos altos que esses crentes não tinham em suas igrejas. E a igreja do meu pastor começou a se encher de crentes de outras denominações. Ele não conseguiu cumprir as suas promessas. Não foram todos que receberam os cargos. Tudo isso gerou revolta nos membros, e contendas começaram a ser semeadas através da ira e das mágoas. Satanás começou a trabalhar dentro da confusão que o pastor fez. Ele sofreu perseguições em seu ministério. Ele veio conversar comigo sobre tudo o que estava acontecendo. Ele havia prometido cargos de presbítero, pastor, missionário e evangelista. Eu aconselhei o meu pastor a pedir perdão à igreja e conversar com os irmãos sobre as suas falhas. Ainda disse para ele liberar as almas para retornarem às suas igrejas da onde ele as tirou. Ele recusou os meus conselhos por ser pastor, e não deu ouvidos para mim por ser apenas um evangelista. Eu fui muito beneficiado por esse pastor, por eu ser um engenheiro elétrico e ter um cargo alto dentro da empresa. O pastor, interessado no meu dízimo e ofertas que eram grandes, me deu um cargo alto. Ele preferia perder 10 membros que estavam desempregados, mas não queria perder uma alma que tinha um grande salário. Todos que são dizimistas receberam cargos, menos aqueles que estavam desempregados. Quanto maior era o dízimo, maior era o cargo. O pastor implorou para eu não sair da sua igreja, mas eu sabia que ele não me amava igual dizia em suas palavras. O que motivava ele a falar tão bem de mim era o meu dinheiro. Irmãos que desempenhavam um trabalho melhor do que o meu ele não elogiava por não terem condições financeiras para ajudar a igreja. Um cristão que saiu da sua igreja para congregar com o meu pastor ficou decepcionado. Foram promessas que não se realizaram. Se alguém lhe prometeu algo, não confie. Mesmo que seja um cargo alto, não espere pelas promessas dos homens falhos. Espere pelas promessas de Deus que cumprirá no tempo certo. E você, pastor que prometeu cargos, cuidado com a sua vida. Cargo é responsabilidade. Quanto maior for o seu cargo, mas as responsabilidades aumentam. Assim foi na minha vida espiritual. Deus me ungiu para evangelizar. Não posso fraquejar e levar o meu ministério aos escândalos. Eu já não congrego mais com o meu pastor. Estou em outra igreja. As pessoas onde estou reconhecem que sou um homem de Deus por aquilo que faço. Sou procurado pelas pessoas da minha vila. Eles confiam em mim e no meu trabalho evangelístico que faço com as almas. As minhas pregações começaram a ter créditos quando comecei a viver o evangelho. Eu encorajo as pessoas a fazerem o meu trabalho de evangelismo pelos bairros. Se eu parar de fazer esse trabalho, muitos novos convertidos que não estão edificados e acreditam no meu ministério podem se desviar. O trabalho de evangelismo de dia que faço com a minha equipe é delicado. Eles estão em suas primeiras caminhadas no evangelho. As suas pernas não estão firmes para que possam caminhar sozinhos. Alguém precisa segurar em suas mãos para que eles venham a se apoiarem. Ainda são bebês espirituais que confiam em nós. Estamos nos esforçando para não decepcionarmos eles, e mostrarmos que somos servos de Deus. Qualquer escândalo abalará a fé dessas almas que perderam a confiança em quem somos. Para recuperar a fé de um desconfiado é muito trabalhoso. Eu e a minha esposa carregamos o peso da liderança evangelística. É a nossa responsabilidade de cuidar dessas almas. Oramos pelo rebanho. Eles pedem conselhos e nós passamos segurança. Pois se uma alma é desconfiada com seu caráter, nunca irá se converter. Na nossa igreja, os cristãos mais fracos na fé não podem liderar, mas fazem outras funções. Pessoas desesperadas vêm na nossa igreja por confiarem na nossa equipe que faz um lindo trabalho nas ruas. Quanto mais a nossa espiritualidade cresce, mais preparados ficamos para direcionar as pessoas. E somos usados por Deus e as pessoas enxergam isso pela luz que está sobre os fiéis. As almas vão à nossa procura, e nós as trazemos para a igreja. A gente evangeliza no centro da cidade onde tem casas noturnas, casas de jogos e bares. Estamos cercados por todos os lados e dos jovens solteiros. Somos tentados pelo pecado da prostituição da cidade. Aonde o servo de Deus vai, o pecado o acompanha. Nós falamos de Jesus em um mundo atrativo que oferece boas opções para o pecado. O mundo pecaminoso está de braços abertos para receber todos os tipos de pessoas independentes da cor, religião, nação ou língua. Enquanto muitos cristãos fazem exceção de pessoas, o mundo não faz. E está disposto a receber tudo e todos.
O globo terrestre aceita bêbados, drogados, assassinos, ladrões e outros enquanto a igreja repudia. A igreja não quer ter trabalho para transformar essas vidas. E não aceitam e nem querem os ver fazendo parte do corpo de Cristo. O diabo aceita todos eles, não porque os amam, mas sabe que Jesus quer todas as almas. O diabo tem inveja quando uma alma dessas recebe o convite de morar no céu, lugar que outrora ele viveu. Ele perdeu a sua morada e vai fazer de tudo para que ninguém se salve. Temos pregado o evangelho para um povo pobre e esquecido pelas autoridades políticas e pelas igrejas. Muitas igrejas têm grandes condições financeiras para evangelizar, mas desprezam essas pessoas por não gerarem lucros. Pessoas pobres que não têm nada, lugares tomados pela miséria, aonde a igreja não vai por não terem retorno financeiro. A nossa equipe foi em um lugar pobre onde padecemos por essas almas. Não tinha lugar para deitarmos, dormimos no chão e bebemos água contaminada do poço. Passamos mal e ficamos com diarreias. Tudo isso por amor ao evangelho. Até as nossas refeições eram preparadas pelo fogo de lenha. Nesses lugares pobres o povo é feliz e adoram a Deus. Os que vivem em confortos nas grandes cidades reclamam da vida e são tristes. O conforto tem atrapalhado os povos a se relacionarem com Deus. Quando todas as barreiras do conforto forem removidas e a grande tribulação chegar, terão cristãos saindo da sua comodidade para clamar. Toda essa barreira que atrapalha os cristãos a se aproximarem de Deus vão cair. O lugar onde evangelizamos o povo valorizam cada grão de arroz e feijão. Cada gota de água é importante. E nós vivemos em uma cidade onde é fartura. Desperdiçamos água enquanto muitos morrem de sede. Jogamos fora a nossa comida enquanto muitos morrem de fome. Estamos acostumados com a abundância, boa moradia, alimentação, conforto, e ainda reclamamos por termos um colchão duro e uma casa pequena. Muitos não têm colchão para dormir e nem um teto para se protegerem da chuva. E tem cristãos que têm teto para dormir e comida. E ainda dizem, estou no Vale Seco. O Vale Seco foi aonde eu fui com a minha equipe. Pessoas necessitadas e com dificuldades glorificavam a Deus. E nós não aprendemos a glorificar a Deus nem pela nossa abundância. Reclamamos pelo pouco salário e muitos glorificam a Deus por não terem nada. O fato deles estarem vivos já é o suficiente para se alegrarem. Somos ingratos e não sabemos agradecer pelo nosso trabalho, pelo pouco salário, pela saúde e pelo nosso casamento. Falamos mal da comida, e muitos não têm condições de comprar um ovo e se alimentam de lixos. No lugar onde fui, as pessoas passam fome e sede vivendo em miséria. A situação não beneficia as suas vidas em nada, mesmo sem qualidade de vida. Eles são felizes por serem herdeiros de uma riqueza no céu. Se esses cristãos pobres estivessem em nosso lugar, eles seriam o povo mais grato do mundo. O amor a Jesus deveria estimular as nossas adorações independente da situação financeira. No céu, os anjos de baixa hierarquia não param de adorar a Deus. Eles não adoram a Jesus por aquilo que ele pode dar, mas por aquilo que ele é. São representantes no reino dos céus. Estamos reclamando pelas dificuldades. As nossas ações falam mais alto do que as palavras diante de Deus. A nossa reação é sempre mal diante das circunstâncias. A fé precisa desenvolver e a maturidade espiritual também. As nossas dificuldades fortalecem as nossas almas e nos dá muitas experiências. Não orem para Deus tirar os seus problemas. Ele não vai fazer isso, e irá passar contigo por esse deserto. Ore para Ele conceder forças para suportar os espinhos. Ele irá ajudar você a resolver essa situação segundo a sua vontade. Passe por cada dificuldade vivendo em Jesus e irás vencer. Será orientado como passar por esse vale. A Bíblia está cheia de homens que passaram pelo vale do deserto e também da morte. Cada problema que você enfrentar vai vencer, e a sua fé duplicará. Estará preparado para outros problemas que vão vir. Experiência nas provas e a sua confiança em Deus aumentará. A sua fé fica imbatível com as vitórias. E não estamos sozinhos nessa peleja. A sua vida espiritual cresce no meio das dificuldades. A sua função na seara de Jesus é semear a palavra. Não deixe que a tempestade venha calar a sua boca para não anunciar o Evangelho. Você planta e o Espírito Santo rega a semente e faz crescer. Sem o Espírito Santo nessa ação, a árvore não dá frutos e logo é amaldiçoada e lançada no fogo. O homem sem o auxílio do Espírito Santo tem plantado as suas sementes carnais. Satanás tem regado e feito crescer árvores com os frutos maus. Esse é o resultado das obras carnais. Naquela pobre vila onde a minha equipe evangelística pregou, ficamos doentes. Eu fiquei doente, peguei cólera por causa da água contaminada. A minha equipe queria que eu fosse para o hospital. Para não ocupar eles comigo e paralisar o trabalho, eu recusei a ir ao hospital.
E por causa da cólera eu faleci naquela vila, e todos ficaram preocupados. A minha esposa inconformada começou a chorar. Eu estava no inferno em questões de minutos. Eu pisei em um lugar cheio de vermes, e eles estavam dentro dos ossos dos meus pés. Os vermes subiam por todo o meu corpo e entravam na minha carne devorando tudo por dentro. Lembrei-me de Marcos capítulo 9 versículo 44 que fala que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Em Isaías capítulo 66 versículo 24 diz: E sairão, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Essa passagem se cumpria no inferno quando estive lá, e os vermes devoravam os corpos das pessoas, e ao mesmo tempo o fogo queimava e não se apagava. Em Jó capítulo 7 versículo 5 fala: A minha carne se vestiu de vermes e torrões do pó, a minha pele está rachada e se fez abominável. A minha pele se rachou por sofrer milhões de cortes profundos daqueles vermes infernais. Eu fiquei abominável, repugnante e detestável. Quem suportaria ficar perto de uma pessoa deformada e com o corpo apodrecido cheio de buracos? Em Jó capítulo 24 versículo 20 diz: A madre se esqueceu de mim, e os vermes o comerão gostosamente. Nunca mais se lembrará dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Parecia que Deus não se lembrava de mim. O meu sofrimento e dor foi tão terrível que parecia que os meus ossos eram quebrados dentro de mim. Em Jó capítulo 21 versículo 26 diz: Juntamente jazem no pó, e os vermes o cobrem. Eu não conseguia me livrar dos vermes. Estava infestado por todo o meu corpo. Quando Lúcifer perdeu o seu lugar no céu e a sua glória foi tirada, o seu corpo se encheu de vermes, que significa corrupção, pecado e morte. Em Isaías capítulo 14 versículo 11 relata essa maldição: Eu vi Lúcifer assentado em seu trono, e os vermes caminhavam em seu corpo parecendo um cachorro cheio de pulgas. Os vermes que comiam as pessoas vieram das maldições dele. Foi ele quem levou esses bichos por causa da rebelião. Lúcifer não conseguia me ver, porque na terra, a equipe de evangelismo havia ungido meu corpo. Em Jó capítulo 18 versículo 15 diz: Morará a sua mesma tenda. O que não lhe pertence espalhará enxofre sobre a sua habitação. Todos os lugares onde cada alma habita tem fogo e enxofre. Se eu não estivesse no caminho de Jesus, ali seria a minha habitação, um lugar cheio de lama podre, lavas de fogo e enxofre. O anjo de Deus desceu ali para me tirar, e ainda me respondeu porque os vermes devoravam as pessoas. Ele disse: Todas as pessoas que não dão glória a Deus e roubam a sua glória, são comidos pelos vermes. As pessoas são deitadas em cima dos vermes por causa do orgulho, exaltação e soberba. Em Atos capítulo 12 versículo 23, diz que o anjo do Senhor feriu Herodes por não dar glória a Deus, e comido de bicho expirou. O anjo me tirou dali, e quando voltei à terra o meu corpo ainda estava no mesmo lugar. As equipes de evangelistas não levaram o meu corpo porque sabiam que eu não iria morrer por causa da promessa. Que a paz, a glória e o amor de Jesus estejam com todos. Amém.